Glória a Deus, irmãos. Vamos louvar a Deus, amém? Que Deus é maravilhoso, né? Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei. Vamos consagrar 5 minutinhos ao Senhor, apresentar a Deus essa semana. Aqui está, por poder Pegar sonar minha voz nossos primeiros minutos da semana, mas esse posso tempo. sentir a tua presença, Que Deus fale com a gente essa manhã. Possa realmente pegar as nossas orações e mostrar que Ele é rei dos reis. Amém? Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Sempre te adoraremos. Glória a Jesus. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Sempre te adoraremos, sempre te louvaremos. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Quantos vão adorar o Senhor todo tempo? Amém. Até quando chegar nos céus, né? Esse louvor é lindo, né? Porque fomos chamados para a adoração do Senhor, né? Fomos criados para a adoração de Deus. E imagine só, quando chegarmos lá no céu, todos nós louvando, todos nós adorando a Deus, todos os dias, em todo o tempo. Que bênção, né? A gente para pensar e mensurar o que Deus tem preparado para a gente.
ao lado dele, lá no trono celestial. Esses dias atrás eu estava num evento, e nesse evento estava tendo a ministração da palavra de Deus e um louvor muito, muito lindo. E eu fechei meus olhos e comecei realmente a adorar a Deus, entregar meu coração diante de Deus e esquecer que eu estava ali, sabe? E eu me senti como se eu tivesse sido levado lá para o trono celestial, e Deus me deu a visão de como será lá no trono celestial. Eu via Deus no meio, não conseguia enxergar Deus, era uma luz que reduzia muito forte, e em volta, como se fosse assim, Senhor no centro mesmo, em volta, multidões chegando e adorando a Deus, os anjos voando. Foi coisa maravilhosa, foi uma experiência inexplicável, eu nunca tinha tido isso na minha vida. E depois disso eu comecei a enxergar realmente, isso foi agora, no final do ano, eu comecei a enxergar para que nós viemos essa terra. Nós viemos para louvar, engrandecer o nome do Senhor, nós viemos para adorar o Senhor, para que lá no céu a gente possa continuar fazendo isso. Então assim, e todas as manhãs nós temos esse momento de louvor e adoração ao Rei, para a gente só relembrar que nós somos totalmente dependentes a Deus. Sem Deus nós não somos nada, né? Então que nessa manhã vocês possam realmente entregar o coração ao Senhor. A Sônia vai trazer uma palavra abençoada para a gente, que a gente possa começar a segunda-feira aí de uma forma extraordinária. Amém? Amém. Amém. Senhor, glória a Deus. Jesus. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, Senhor, Deus e Pai. Senhor, nós nos preparamos nessa manhã, quietamos, Senhor, a nossa alma, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor ministrando, Senhor, através das Tuas Escrituras, através Amém, da Tua boca, Deus. Senhor, meu Pai. Senhor, que a Tua palavra seja aquela que vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Glória a Seja Deus. essa espada, Senhor, meu Pai, hoje nessa manhã, para que faça de alma, espírito, corpo e alma, Senhor, meu Pai, para que possamos entender e compreender e levar a nossa mente cativa ao Senhor, para descobrirmos o que o Senhor quer para nós nesse dia, nessa manhã, e o que a Tua palavra tem para fortalecer, para nos alimentar, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que essa fonte de alimento sacie a nossa fome espiritual nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amados? Pode se sentar aí rapidinho. Quero estimular você hoje nessa manhã. Deus tem trabalhado o meu coração nesses últimos meses sobre uma questão de cuidado com a nossa alma, né? Cuidar da nossa alma. Então, assim, a alma é um lugar onde que nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas acerca disso, e Deus tem falado muito com isso. Então, assim, eu quero, durante esses dias, não sei até quando, toda segunda-feira, falar um pouquinho sobre isso, né? E falar um pouquinho cada segunda-feira, para que eu consiga até o final de uma ministração, para que você entenda de Deus, da parte de Deus, esse cuidado que nós temos que ter com a nossa alma. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, diz assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A necessidade de nós cuidarmos da nossa alma. Muitas das vezes a gente tem falado muito sobre o espírito, o corpo. Há uma palavra que diz que o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito, e eles militam contra o quê? Contra quem? Contra a nossa alma. Então o espírito milita contra a carne contra o espírito, eles ficam em uma briga constante, e essa briga é pela nossa alma.
E o Senhor aqui nessa palavra, em 1 Pedro escrevendo aqui, ele falou, olha, você pode entender que você vai passar por muitas das vezes por tempos que vão te entristecer, vão trazer o quê? Contristado por várias provações. A provação que você passa muitas das vezes é para que você seja moldado ao caráter de Cristo. Muitas das vezes, a provação que você passa, muitas das vezes, não é por causa do pecado que você cometeu. Eu estou passando por isso porque eu pequei, porque eu errei. Não funciona assim. O pecado, ele traz consequências, mas Deus, ele trabalha na provação, muitas das vezes, para que você seja moldado ao caráter de Cristo. E nesse tempo eu vou falar muito sobre Pedro, eu vou trazer Pedro aqui um exemplo de como Deus trabalhou na vida de Pedro, até que o caráter dele teria sido moldado, até que ele entendesse no seu eu a necessidade de um rendimento a Cristo. Porque a questão aqui, aonde que está a alma? A alma está as nossas decisões, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o Espírito, ele influencia na alma, o Espírito influencia, porque muitas das vezes as decisões não são tomadas no Espírito, o Espírito ele direciona e a decisão é tomada pela alma. Assim como a alma muitas das vezes toma decisões mediante as informações que vêm da carne. Tem dias que a sua alma quer fazer algo, mas a sua carne não quer. Tem dias que a sua mente fala, eu preciso fazer exercício, mas o seu corpo diz, eu não quero. Tem dias que o Espírito fala, perdoa, mas lá na sua alma você fala, eu não vou perdoar. Então, o cuidado que nós temos que ter com a nossa alma é algo que nós temos que ter uma relevância muito grande. Porque ele fala assim, cuidado para que o fim da salvação, obter o fim de tudo isso, ao final desse percurso, ao final dessa caminhada, você obtém a salvação da vossa alma. A palavra diz que o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, para o pó, e a alma. A salvação que o Miranda falou aqui, a salvação é da nossa alma. A alma vai morar com Deus no céu. A alma vai ir para Deus. O espírito é dele, a carne volta para o pó, mas ele nos soprou o espírito de vida que é a nossa alma. Aonde que procede os nossos sentimentos, as nossas emoções? Tem dias que você acorda mal, o apóstolo falava assim, Davi falava, aquieta minha alma, fica quieta, obedeça ao comando. Não obedeça a carne, obedeça o Espírito. Ande, creia que vai. E aqui ele fala assim, que a nossa alma muitas das vezes, ela não consegue ver aquilo que o Senhor fala, pela fé vocês vão ter que andar. E a alma olha, fala, isso não tem como, e no racional, ela não está errada. Só que você dá um comando e fala para ela, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, mesmo que está em dificuldade, mas nós vamos alcançar o objetivo. Nós vamos alcançar um milagre. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê, você não precisa fé. Não precisava fé, se as coisas fossem só natural. Mas o Senhor diz, ande nesse lugar. Cuide da vossa alma. E Deus tem ministrado muito, falou, filho, você tem cuidado da vossa alma? Só que o cuidado da nossa alma, ele não está só envolvido em nós entendermos o espiritual. O espiritual é importante, o espiritual é o que nos dá direção, que sabe de todas as coisas, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele nos dá, ouvir o Espírito para tomar decisões, ouvir o Espírito para andar, mas ele fala assim, você tem cuidado do corpo? Você tem cuidado do corpo? Quais são as atitudes que você tem tomado em cerca do seu corpo? O corpo, ele é importante, não é algo porque o corpo, a palavra do Senhor diz que procede da nossa carne, procede do nosso corpo, alguns pecados, que ele fala, não andeis sobre a carne, ele está falando que não andeis sobre a carne, sobre a malignidade que habita em nós, que o pecado que habita em nós, que está no nosso corpo, ele falou, não andeis nesse lugar, não andeis obedecendo a isso, mas entendendo que o corpo, ele tem que ter um cuidado. E aí,
entrando nesse lugar, eu quero que você entenda o que Deus ele estabeleceu. E voltando aqui, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos triuno, corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Muitas das vezes focamos no espiritual e esquecemos do corpo. E essa melitação entre o corpo e o espírito que nós precisamos entender. Trazer um equilíbrio muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes nós estamos tão no espiritual, que esquecemos de cuidar do corpo. E o apóstolo Pedro, ele vai trazer algo aqui que Deus trabalhou na vida de Pedro e que eu quero trazer para você nesses dias. Eu só vou dar uma introdução aqui, para na próxima segunda a gente já entrar um pouquinho mais nessa questão na vida de Pedro, e você vai entender, e talvez muitas das vezes você vai se identificar com Pedro, você vai entender as atitudes e reações que Pedro teve quando ele estava ali com Jesus, e uma delas está em Mateus capítulo 16, no verso 13 ao 17, que diz, quando Jesus chega para os discípulos, estavam todos reunidos, e perguntou para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Uns dizem que o senhor é o profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é não sei o que, e tá. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, o mais à frente de tudo, que tomava a frente e tal, ele chegou e levantou e falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, é verdade, mas não foi carne nem sangue que te revelaste, foi o meu Pai que revelou a você. E olha, Pedro, sobre essa revelação, sobre esse entendimento, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, sobre esse entendimento, sobre essa consciência, eu edificarei a minha igreja. Qual que é a edificação da igreja? Não é a base de um alicerce que nós vemos, a edificação da igreja. É que nós somos a igreja. E sobre essa edificação, sobre essa mentalidade, sobre essa revelação que Cristo é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, que veio para pagar o preço dos nossos pecados, que sem Ele nós não alcançamos a vida eterna, porque se Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele fala assim, a igreja em cima desse alicerce, dessa revelação, ela vai ser edificada. A minha igreja será edificada dessa forma. Não tem outra edificação a não ser Jesus, a revelação do Espírito sobre nós, de quem é Jesus na nossa vida. Porque ele fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus falando. Então Pedro, ele tem aquela revelação. Aí, cara, imagina, Jesus é o Filho de Deus, veio para nos salvar, ele é o Messias. E aí logo em seguida Jesus pensa assim, tá consolidado, Pedro tá edificado, agora eu vou falar, olha, vou dizer para vocês, eu vou passar por um tempo difícil, eu vou ser perseguido e eu vou morrer numa cruz. E na mesma hora Pedro se levanta e fala, não, eu não vou permitir, eu não vou deixar, isso não vai acontecer. E Jesus repreende Pedro, afasta de mim, Satanás, porque tu cogitas coisas do homem e não as de Deus. Cara, imagina ali, de repente Pedro estava falando coisas espirituais, de revelação de Deus, e daí Jesus entende, ele estava agora já firme, já está num alto nível de conhecimento, então agora eu posso falar para eles, para os discípulos, falar para Pedro o que vai acontecer comigo, e de repente Pedro fala assim, não vou permitir. Nós vemos aqui que Pedro, ele estava tendo uma revelação do Espírito, e ele estava ouvindo a carne. Ele falou, não, peraí, se ele é o Salvador, se ele é o que veio para nos resgatar, ele não pode morrer. Então o que eu vou fazer? Eu vou impedir que ele morra. Eu vou impedir que ele seja levado para a cruz. Que ele vai passar por tudo isso, eu vou impedir. E Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás. Ele fala por quê? Porque a revelação que Pedro teve foi na carne. Ele teve uma revelação no Espírito e depois ele teve uma revelação da carne. Então Deus trabalhou nos dois lados de Pedro. E Pedro precisaria entender o equilíbrio de tudo isso. Na sua alma ele entender o que Deus ia fazer e o que ele pela sua carne teria que dar uma voz de comando. E aí,
ele diz assim, já agora no capítulo 18, o próprio Pai Deus revelou o seu mistério, Cristo. Também Cristo revelado à sua igreja. A revelação desses dois ministérios tem relação a Pedro. Ele foi revelado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e também que a igreja é o ministério de Cristo. Deus não é um Deus de mistério. Porque Deus ele é mistério. Não, Deus é um Deus de revelação. A palavra do Senhor diz que todas as coisas de Deus são reveladas. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Não tem nada oculto, não tem nada que vai acontecer que se você quiser saber, você vai saber. Se você buscar, Deus vai te revelar. Se você quiser entender, Deus vai dar um entendimento para você. Quando que Jesus vai voltar? Não sabemos o dia, mas o Senhor diz, vai acontecer isso, isso, isso. Olha, se você andar assim, então Deus ele já revelou todas as coisas. Só que dentro de nós existe uma pessoinha que se chama o eu. Fala assim, o meu eu, que muitas das vezes impede de obedecer o Espírito de Deus. O meu eu, muitas das vezes, impede de obedecer a carne. A carne muitas das vezes dá comando, se o seu eu falar eu não vou fazer, você não vai fazer. Só que muitas das vezes o Espírito fala, faça isso, perdoa, ame, libera perdão, e o seu eu fala, eu não vou fazer. Olha como ele tem um poder muito grande na nossa vida, para dizer não e para dizer sim. Quantas vezes você não tem cuidado do seu corpo, e você reluta, e o seu eu está dizendo, não faça, isso não é bom para você, não anda nesse lugar, não faz isso, não come aquilo, e você fala assim, não, eu vou comer, eu vou satisfazer o desejo da minha carne, enquanto que você deveria dizer, não. Quantas vezes Deus fala, perdoa, ame, respeite, está falando para você, mas lá dentro de você, a sua alma está dizendo, não vou amar, não vou respeitar, não vou perdoar, que você poderia dizer, eu vou obedecer. Então o seu eu, que está dentro de você, é o que tem o controle, e ele está localizado aonde? Na sua alma. Cuide para que Deus não lance a sua alma no inferno, porque ele que tem o poder de salvar e de jogar no inferno. Só que esse poder que ele tem, ele nos deu a nós, ele falou assim, você precisa entender que você tem o controle na sua vida. O controle está sobre você. Quem você está obedecendo? Como que você está obedecendo? Só que o que eu quero trazer aqui hoje, nessa manhã, é que dentro desse eu de Pedro, muitas das vezes nós nos encaixamos. Muitas das vezes nós se olhamos e vimos dessa forma. No capítulo 21 diz assim, Pedro, que acabara de receber a revelação sobre quem era Jesus Cristo, ouviu o mesmo dizer que iria sofrer e ser morto, sentiu pena de Jesus. 22 e 23, porque Deus chama Pedro de Satanás, porque na sua vida de alma ele estava servindo Satanás, impedindo ele de ir à cruz. Se tornou agora pedra de tropeço. Olha para você ver. Ali quando ele teve a revelação no Espírito de quem era Jesus, e agora no seu corpo ele estava obedecendo quem? A Satanás, ele estava sendo pedra de tropeço. Aí continua dizendo, tratam de negar nosso eu, pegar a cruz, negar a sua vida na alma. 25, salvar a vida da alma. No 26, ganhar o mundo e perder a sua vida da alma. O Senhor fala de restituir a cada um segundo as suas obras. Se você ler lá o texto que eu falei para você aqui em 1 Pedro, Mateus capítulo 16, no verso 13 até o 27, você vai entender o que eu estou falando. Então hoje, nessa manhã, quero deixar para você essa palavra. Que você comece a meditar sobre isso. Comece a pensar sobre isso. Durante a semana, segunda-feira, novamente esteja aqui, nós vamos dar continuidade a essa palavra. Mas eu quero que o Espírito Santo hoje, durante essa semana, ele comece a te incomodar você.
Ele começa a te trazer revelações para ver aonde você está. Será que você está andando no Espírito ou você está andando na carne? Ou você está obedecendo ao Espírito ou está obedecendo à carne? Ou você está cuidando da sua alma para que o seu eu morra e você se negue a si mesmo, tome a cruz e siga Jesus? Será que você entendeu que se você não cuidar da sua alma, ela pode ser jogada no inferno? Você quer ir para um lugar onde que o Miranda acabou de falar aqui hoje nessa manhã? Você precisa cuidar da sua alma. Por que nós vemos hoje pessoas que estão abatidas, angustiadas, opressão, depressão? Muitas das vezes é porque não estão ouvindo a carne. Ouvindo e não dando crédito ao que a carne diz. Não estão ouvindo o Espírito e dando crédito ao que o Espírito diz. Quando eu ouço a carne e não dou crédito ao que a carne me fala, não perdoa, não ame, não, é dente por dente, é olho por olho, tem que ser assim mesmo, as coisas não são assim. O que acontece? Nós estamos dizendo para a nossa alma: estou conduzindo você ao céu ou ao inferno. Nós temos tempo para pensar. Nós somos um ser criado por Deus, dotado de uma inteligência, de um controle de todas as coisas. Não é difícil, é fácil. Mas eu não consigo. Lute, você vai conseguir. Você vai vencer. Deus te fez mais que vencedor. As dificuldades vêm, como ele falou aqui no 1 Pedro, nós seremos por um breve tempo contristados por provações, para que ao final de tudo nós sejamos aprovados. E muitas das vezes a aprovação nada mais é que nós precisamos negar o nosso eu, negar os nossos desejos, negar as nossas vontades, negar a nossa vida pecaminosa. Muitas das vezes as dificuldades vêm, as provações vêm, para que Deus quer que você entre em um outro nível de amadurecimento, de crescimento. Porque para onde Ele quer te levar, do jeito que você está, você não vai conseguir entrar. Só que para você entrar nesse lugar, você precisa dizer não para o seu eu. O seu eu é as suas vontades, é os seus desejos, é a sua maneira de pensar, é a sua maneira de agir. Porque nós precisamos andar como Jesus andou. Precisamos pensar como Jesus pensou. Precisamos viver como Ele viveu. Largue o seu eu. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. É o momento de você pensar agora como está o seu eu. Sua alma, como está a sua alma? Ela está abatida, está angustiada, ela está perturbada. O que está perturbando a sua alma? O que está te angustiando? Você está angustiado hoje nessa manhã. Você está entristecido. Você perdeu a sua fé, a sua esperança e a sua alma está dizendo: você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai chegar a lugar nenhum. Muitas das vezes, palavras que foram lançadas dizendo: você não presta, você não vale nada, você nunca vai ser ninguém na vida. E você tomou isso neutralizou você, criou-se uma barreira dentro de você. O Espírito está dando direção e você muitas das vezes está dando ouvido à carne. Pedro aqui, ele ouviu o Espírito e teve uma revelação muito grande de quem era Jesus, mas ao mesmo tempo ele teve um colapso ali e ele ouviu a carne, e a carne, ele procede, os desejos da carne, aquilo que ele estava dizendo era como se fosse Satanás falando, impedindo Jesus de ir e cumprir o propósito. Muitas das vezes você está detubiando entre um lugar e outro. Hoje nessa manhã eu quero que o Espírito Santo te ajude a alinhar a sua mente, alinhar os seus pensamentos, as suas tomadas de decisões, sejam elas racionais. Aleluia. Sejam na medida de uma mentalidade já focada no Senhor. Em não pensar mais somente em você, no seu eu. Eu tenho que estar bem, eu tenho que ser o bom, eu tenho que ser o melhor, eu não sei o que não. É porque em Cristo Jesus você é o melhor. Então entre nesse lugar nessa manhã.
Senhor nosso Deus e Pai. Aleluia. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, hoje Glória nessa a manhã. Deus. Queremos negar mesmo o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades. Glória a Deus. É que muitas das vezes nós achamos que negando os nossos desejos, as nossas vontades, nós não viveremos o melhor dessa terra. Mas é mentira, mentira de Satanás. Santo, santo. Ele nos engana, muitas das vezes, que nós cuidamos mais da nossa carne do que do espírito. E o maior atingido é a nossa alma. E nós estamos abatidos, angustiados, nós estamos com depressão, com opressão. E nós não entendemos de onde que procede tudo isso. Mas o Senhor hoje nessa manhã nos leva a compreender que nós precisamos agora obedecer o Teu Espírito. Que a nossa alma precisa entender que ela precisa morrer. Morrer. Se não morrer, não veremos a Deus. Se não morrermos para os nossos desejos, as nossas vontades e vivermos a vida de Jesus, Aleluia, Santo nós não Deus. alcançaremos a salvação Glorificado da é nossa teu alma. nome, Senhor Jesus. Senhor, que nós possamos nos preocupar mais todos os dias. Como está a nossa alma? Como que o corpo está conduzindo a nossa alma? Se nós estamos dando mais ouvido para o corpo, comendo, bebendo, glutonaria, Senhor meu Pai. Aleluia. E isso tem causado, Senhor, um transtorno, Senhor, na nossa mente. Aleluia. Dor de cabeça, doenças que vêm porque não cuidamos do corpo. Não alimentamos o corpo corretamente. Aleluia. Assim como o Senhor alimenta através do Teu Espírito a nossa alma, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Nós precisamos entender esse equilíbrio, Pai. Deus de poder, aleluia. E que esse equilíbrio venha na nossa mente. Que nós possamos ser uma pessoa equilibrada, Senhor. Aleluia. Equilibrada de entender e compreender o Teu Glória plano e a o Teu Deus. propósito para com as nossas vidas. Glória a Porque a Deus. Tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Como estamos cuidando desse templo? Como estando, Senhor meu Pai, alimentando esse templo? Como estamos hoje nessa manhã, cansado, angustiado, abatido? Porque muitas das vezes, Senhor meu Pai, nos alimentamos mal, comemos mal, nos comportamos mal, tratamos mal o corpo, porque a nossa alma não tem tido o comando correto, não tem tido a obediência de dar o comando correto para que dizer: Santo, aleluia. quieta, Glória minha a alma, Deus, confia no aleluia. Senhor. Santo, Ouve santo, o Espírito aleluia. do Senhor. Glorificado Deus, é teu hoje nome, nessa Senhor manhã, Jesus. te conduza nesse lugar. Aleluia, Deus. Que hoje nessa manhã o Espírito Santo te Glorificado é leve a teu esse nome, lugar. Senhor Jesus. Pai, obrigado Tu és por esse santo. dia. Obrigado por essa semana que se inicia. Santo. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa família. Glórias. Senhor, entregamos tudo diante do Teu Aleluia, altar. Jesus. Não para amanhã pegar de volta, não, Senhor. Nós entregamos e Aleluia. nos desprendemos de tudo isso. Senhor, conduz a nossa vida. Conduz a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pai, que a nossa carne seja reduzida ao pó mesmo, Senhor, para onde que ela vai. E assim a nossa alma seja o controlador das nossas vidas, guiadas pela direção do Espírito Santo. Assim eu faço essa oração nessa manhã. Obrigado pela vida do Miranda, da Márcia. Senhor, o Senhor dessa empresa, Senhor, meu Pai. Aquele que o Senhor levantou para estar à frente. Dê a ele mais sabedoria. Dê a ele, Senhor, mais capacidade, Senhor, para conduzir, Senhor, vidas, Pai, em nome de Jesus. Porque cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu ministério, Senhor. Não somente dentro da igreja, mas fora da igreja também. Que nós possamos entender o ministério que temos hoje, Senhor, meu Pai. Estarmos aqui, Senhor, nessa empresa, nesse lugar. Que esse tempo em que permaneceremos, Senhor, meu Pai, seja o tempo que o Senhor tem, Senhor, seja um tempo de muita produtividade, de muito crescimento, de um amadurecimento, Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada um que está aqui nessa manhã. Peço, Senhor, que o Teu Espírito dê esse entendimento e essa compreensão da sua alma, do seu eu. E que os nossos ouvidos estejam dispostos a ouvir e Te obedecer, Senhor, meu Pai. Que nós não venhamos ser achados como Pedro ali deturbiando entre o Espírito e o corpo. Entre a direção do Espírito Santo e a direção de Satanás. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E o foco ali é a alma, a destruição da nossa alma. Pai, que possamos na Tua vinda nos encontrarmos com a nossa alma reta, correta, prontos, preparados para subir contigo. Se antes o Senhor não nos levar dessa terra. E esses dias nós tenhamos, Senhor, meu Pai, pronto para alcançar a salvação. Assim eu oro nessa manhã e Te agradeço em nome de Jesus. E abençoa a cada um, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus te abençoe, amado. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Amém? Antes de você dar um abraço aí, antes de dar um abraço, olha aqui, vamos orar pelos sonhos, pelos desejos, pelos pedidos. Amém? Que você colocou aqui dentro. Amém? Vamos fazer isso? Estenda a sua mão para cá. A Devane vai estar orando. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Todos estendem a mão aqui e mentaliza, né? Aleluia. Tenho um pedido aqui de um irmão, de um colega. Vamos assim, mentalizar. Senhor Deus e meu Pai, estamos diante de Ti nessa hora, Senhor. Apresentando, Senhor, cada pedido, Senhor. Cada petição, Senhor. Socorre cada um, Senhor. Tem pedido, Senhor, de saúde. Sim, atende, Senhor Jesus. Atende a petição do Teu povo, Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus, clamamos nesta manhã. Sim, Senhor. Cobre, Senhor, cada um, Senhor. Em especial, Senhor. Cada petição, Senhor, eu não conheço, mas o Senhor sabe o oculto, Sim, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Clamamos, Senhor Jesus. Apresentamos agora, papai, todos aqueles que não estão aqui, Senhor, mas que pediu e está aqui, Senhor, em nome de Jesus. essa petição, Senhor. Então, em nome de Jesus, diante de Ti, papai, apresentamos e rogamos nesta hora por cada petição. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Glorificado é o Teu nome, Senhor. Santo Tu és. Dá um abraço pro seu irmão, deseja a ele uma semana abençoada, Semana de próspera. Amém, irmão. Amém. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Abençoe, meu irmão, semana abençoada em nome de Transborde, Jesus. viu, seu vaso. Amém. Transborde, Receba, seu em nome de vaso. Jesus. Amém. Estou aqui para receber. Te abençoe em nome de Jesus, semana abençoada. Te abençoe, semana abençoada em nome de Jesus, tá? De vitória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Semana abençoada para todos aí que estão na nossa live. Semana abençoada para você, que Deus abençoe e te guarde. Segunda-feira que vem estamos de volta aqui. Que você possa ter recebido aí, nesses minutos, um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho aí do que Deus trouxe através da palavra dele, né? E que em nome de Jesus você tenha uma semana aí repleta, abençoada, próspera, com muita unção. E lembre que Jesus está na sua vida e Ele está esperando você lá na eternidade, tá bom? Deus abençoe. Eu vou conseguir fazer a última oração. Quem que é? Here.